Vassoler, eu gosto muito de Dostoiévski, eu quero me enveredar com mais profundidade pela obra de Dostoiévski, mas como superar a dificuldade de ler Dostoiévski? Dostoiévski é um escritor denso, psicologicamente, filosoficamente, teologicamente, sociologicamente, politicamente, historicamente. Seu texto literário tem camadas e mais camadas. O texto literário dostoiévskiano, Vassoler, não segue muitas vezes aquela narrativa escorreita, factual, exterior. Tem uma vida anímica das personagens. E essa imbricação entre a factualidade, narratividade e vida anímica das personagens, essa imbricação torna a leitura, por vezes, truncada, difícil. Como superar a dificuldade para ler Dostoiévski? Gente, eu vou fazer aqui esse vídeo do Vassoler Responde com uma série de referências, não só referências bibliográficas, mas formas não só de nós nos aprofundarmos na leitura de Dostoiévski, como de outros grandes autores e autoras da tradição literária. Em primeiríssimo lugar, eu diria a vocês, já colocando esse vídeo do Vassoler Responde em diálogo com os vídeos anteriores do Vassoler Responde, que é muito importante ter um conhecimento histórico, político, filosófico da época em que o Dostoiévski se inseria. Isso é importante para qualquer autor e autora da literatura, mas especificamente no caso de Dostoiévski, havia um aspecto muito importante. A literatura russa do século XIX, a grande literatura russa daquele período que os russos conhecem como Zolotoy Vek, o século de ouro da literatura russa, assumiu um papel sui generis, peculiar, na história de todas as tradições literárias de que eu tenho notícia. Por quê? Dada a forte censura a que o regime czarista, que o regime autocrático, monárquico do czar, submetia o Império Russo, a sociedade russa, sem a possibilidade de haver universidades livres, um parlamento livre, partidos políticos livres e plurais, livres manifestações e assim por diante, as publicações literárias assumiam nas entrelinhas, em termos esópicos, a referência aqui vai ao fabulista grego Esopo, que escrevia muitas vezes suas mensagens plurais, polissêmicas, nas entrelinhas de suas fábulas. A literatura russa congregava boa parte das grandes discussões da época. As grandes questões, cristianismo, existência ou inexistência de Deus, socialismo, mudança radical da sociedade, estabelecimento de uma utopia na Terra, superação do czarismo e assim por diante, essas discussões muitas vezes eram incorporadas, encarnadas pelas grandes personagens da literatura russa. E com isso eu quero dizer que o conhecimento daquele contexto histórico, político, social, filosófico, psicológico, literário, vai ajudar a todas e a todos vocês para a imersão mais profunda na obra de Dostoiévski. Eu já fiz resenha aqui no meu canal do YouTube sobre os 5 volumes da biografia que o grande crítico literário estadunidense Joseph Frank escreveu sobre a vida e o contexto sociopolítico-cultural de Dostoiévski. Vocês podem ir até a playlist Resenhas de Livros com Vassoler e procurar o vídeo da resenha em que eu falo sobre Joseph Frank. Vocês também podem, aqui na playlist Vassoler Responde, procurar um vídeo que livros nos ajudam a entender Dostoiévski. Foi uma outra intervenção que eu fiz, foi um outro vídeo do Vassoler Responde que eu fiz, que se complementa a esse início da minha fala de hoje, tá? Então é muito importante isso. Num segundo momento, é importante que nós tenhamos em mente o seguinte: a nossa época
é muito distinta, sociológica e cotidianamente, do momento histórico de Dostoiévski. Com isso eu quero dizer o quê? Eu quero dizer que hoje, e isso é uma questão muito trágica para a esmagadora maioria da população, hoje aquelas carreiras estabelecidas, aquela dimensão de um plano de vida escorreito, planejado, essa dimensão vai sendo estilhaçada pelo capitalismo contemporâneo no bojo daquilo que hoje se chama de quarta revolução industrial ou revolução até uma próxima 5G, com a utilização da inteligência artificial, substituindo vários postos de trabalho e não mais fazendo apenas a troca dos seres humanos pelas máquinas, mas muitas vezes extinguindo a possibilidade de determinada profissão receber contingente humano, uma vez que a inteligência artificial poderia realizar o trabalho anteriormente feito por nós. Isso está implicando uma radical transformação na estrutura de reprodução da vida das pessoas, de tal maneira que aquela separação entre tempo do trabalho, tempo preso, digamos assim, e tempo livre, porque se o tempo é livre, ele só pode se contrapor ao tempo preso, de tal maneira que essa dimensão, essa dissensão, essa divisão está caindo por terra. Esses trabalhos da era virtual, da sociedade contemporânea, em enorme medida fazem com que nós trabalhemos o tempo inteiro, ainda quando não estejamos necessariamente relacionados à dinâmica do trabalho, porque ela já vira categoria de entendimento e relação com o mundo. Isso fratura profundamente a nossa concentração e a nossa tranquilidade. Mas Flávio, qual a relação disso com a literatura de um Dostoiévski? Toda. Dostoiévski escrevia para um público muito diminuto, ali no século XIX. É importante dizer que a maior parte da sociedade russa do século XIX, uma sociedade campesina, só houve no século XX a inversão da maior quantidade de população rural para urbana, já em meio à União Soviética, com as fortes políticas de industrialização. Essa sociedade tinha uma maior parte de população que não sabia ler e escrever. Dostoiévski escrevia para uma camada da população russa, a intelectualidade, a inteligência, que tinha um outro tipo de metabolismo, um outro tipo de tempo para realizar as reflexões, as discussões. Então, eu digo isso para você que já leu Dostoiévski ou que ainda vai ler Dostoiévski. É preciso romper com parâmetros de rapidez, com parâmetros de caráter escorreito do texto que nós temos hoje. Hoje, a matriz escrita está sendo radicalmente superada, e para um escritor como eu, tristemente superada pela dimensão do audiovisual, que tem outras características de comunicação. Em geral, essa dimensão de rapidez, de quebra da concentração, prejudica a imersão em obras literárias mais profundas. Então, uma categoria de perseverança é muito importante. Olha, na minha época, quando eu comecei a ler Dostoiévski, há 20 anos, hoje eu tenho 40 anos, então metade da minha vida, quando eu comecei a ler Dostoiévski, eu lançava a mão, a internet não estava nem de longe disseminada como agora, há 20 anos no Brasil. Eu usava dicionário, muitas vezes, para aprender as palavras. Eu tentava entender a sintaxe dostoiévskiana, eu tentava caminhar com o texto para discernir, num primeiro momento, de maneira muito incipiente, muito inicial, quando o autor estava trazendo a dimensão mais anímica, e eu, mesmo não tendo ainda iniciado os estudos literários, eu já percebi, olha, parece que o foco narrativo trocou de terceira pessoa, de uma instância que tudo sabe e tudo vê, para uma instância mais próxima de quem está vivenciando, da primeira pessoa. Eu tentava entrever o que era o fator narrativo, o que era a vida anímica das personagens, e assim por diante. Então, esse aspecto me foi muito importante. A perseverança, a dimensão de você estruturar um tempo. Eu sei que é difícil com toda essa questão dos dias de hoje, mas você estruturar um tempo do seu dia, da sua semana, se disciplinar.
essa disciplina, obviamente, não vale só para a leitura de Dostoiévski, mas certamente vai ajudar. Se você tiver uma disciplina para ler Dostoiévski, buscar material de apoio, hoje, por meio do Google Acadêmico, por exemplo, vocês têm acesso a uma miríade, a uma pletora de artigos, de ensaios sobre a obra de Dostoiévski de forma setorizada. Eu já citei aqui no meu canal do YouTube a revista Dostoiévski Studies, Estudos de Dostoiévski, da International Dostoiévski Society, a Sociedade Internacional de Dostoiévski, que publica uma série de ensaios, de artigos sobre Dostoiévski, de acadêmicos, de profissionais, de pesquisadores, estudiosos, de universidades das mais diversas partes do mundo. Então procurem essa revista, procurem os ensaios. Os textos estão disponíveis em inglês, né? Vocês podem utilizar aí, para quem não tem o domínio da língua inglesa, os tradutores online estão cada vez melhores, vocês podem eventualmente ler os textos originalmente em inglês na língua portuguesa aí, para quem não dominar a língua inglesa, com o auxílio de tradutores. Agora, isso colocado, é importante que nós tenhamos a dimensão de que Dostoiévski não é um autor da tradição, digamos, mais exteriormente narrativa, que vai concatenar fatos exteriores, como, por exemplo, filmes de Hollywood tradicionais, mais comerciais. O que nós temos? Vejam só. O que nós temos nos filmes hollywoodianos mais comerciais? Nós temos, às vezes, tramas complexas, ramificadas, tramas, narratividade ramificada e pluralizada. Ou seja, você acha que aquela personagem cometeu o crime, mas na verdade é uma outra personagem e por aí vai, e aí você fica na dúvida, é o suspense. É uma trama que diz respeito à estrutura folhetinesca da narrativa. Por quê? Porque as histórias, antes do advento do cinema, eram publicadas em jornais e revistas com a sua periodicidade, e era importante para ver o interesse do leitor e da leitora naquela história e, consequentemente, no jornal, para que comprassem o veículo, que o autor, a autora soubessem manter o suspense, né? Dostoiévski passou por isso, utilizou também essa técnica, mas, diferentemente de tramas narrativas ramificadas, complexas, existe aquilo que eu vou dizer em Dostoiévski, a narratividade anímica, a narratividade da alma. Essa é uma discussão que foi feita de maneira muito interessante num documentário sobre a vida e a obra do escritor russo Alexander Solzhenitsyn, autor do Arquipélago Gulag, né? O cineasta russo Alexander Sakurov, diretor do formidável filme A Arca Russa, foi fazendo um documentário, conversando ali com Solzhenitsyn, e em determinado momento eles falaram sobre a obra de Dostoiévski. E o Solzhenitsyn estava dizendo que Dostoiévski era benevolente com o leitor e a leitora não tão iniciados na literatura, que havia uma narratividade exterior, uma factualidade, uma história, uma trama. E aí o Sakurov emitiu uma posição com a qual concordo profundamente, mais do que com o Solzhenitsyn. Ele disse, existe uma narratividade de fundo, aquela narratividade dos locais mais obscuros do lago e do oceano, a narratividade da alma. O amor vinculado à culpa, o prazer irmanado à dor, naufragando com a dor. Essas dimensões tensas, tétricas, plurais, contraditórias, trazendo o crime e o castigo, trazendo a irmandade, como no caso dos Karamazov, rente à autofagia, à destruição do próprio clã. Então, sempre que nós lidarmos com Dostoiévski, é importante que nós percebamos, por exemplo, na novela Memórias do Subsolo, a primeira parte, o subsolo, é muito mais uma glosa filosófica, psicológica de toda uma geração do que propriamente uma narrativa. E aí isso gera muita dificuldade, por vezes
Os leitores e leitoras se sentem ali muito desafiadas e desafiados por Dostoiévski. Perseverem, tentem ler, reler um texto. Grandes autores, autores que tensionam a sintaxe e a gramática atuais, essa questão muito de transição, de textos rápidos, isso prejudica muito fortemente a nossa capacidade de cognição, concentração e intelecção do mundo. Então, determinar um horário, ter uma disciplina para leitura, isso que para leitores e leitoras mais calejados, digamos assim, é dado, a pessoa passa 5, 6 horas lendo, quando tem a possibilidade de fazer isso para Dostoiévski é muito importante, que se leia e se releia o texto, que se busquem fontes alternativas, que nós percebamos o que está em jogo na literatura de Dostoiévski muitas vezes. Quando se trata de discutir se Deus existe ou não, existem discussões francas e abertas na obra de Dostoiévski, como a discussão que acontece no Mosteiro, nos Irmãos Karamazov, no livro 3 de Os Irmãos Karamazov, entre Ivan Karamazov e o Starets Zosima. E depois, no livro 5 de Os Irmãos Karamazov, entre Alyosha Karamazov e Ivan Karamazov, os dois irmãos. Eles discutem, filosófica e francamente, a respeito da existência de Deus. Mas depois, os desdobramentos da possível morte de Deus e da relativização radical dos valores vão ser congregados nas ações das personagens, de tal maneira que conteúdo e desenlace narrativo se irmanam e se retroalimentam. Vale a pena, gente, ler a obra, a estrutura do texto narrativo do Roland Barthes, esse grande crítico literário, autor francês. Vale a pena ler o personagem no romance, ensaio seminal de Antônio Cândido, crítico literário brasileiro. Vale a pena ter interação com textos da crítica literária, com conceitos filosóficos, o contexto histórico de que o Dostoiévski fazia parte, para que vocês possam entender melhor as tomadas de posição, com quem Dostoiévski está conversando, quais autores o influenciaram, quais autores foram influenciados por Dostoiévski. E assim a gente coloca um marco, né, de uma baliza para nós, uma cartografia de estudos, uma trajetória intelectual para nós nos aproximarmos da obra de Dostoiévski. Tudo isso é muito fundamental. E aí eu quero dizer a vocês o seguinte, como vocês sabem, eu estudei a obra de Dostoiévski da minha iniciação científica, olha, iniciada em 2005 na Universidade de São Paulo, até o último dia da pesquisa de pós-doutorado em literatura russa, estudando a obra de Dostoiévski, que eu fiz junto à Northwestern University. Eu venho ministrando desde outubro do ano passado, de 2020, já pensando na homenagem pelos 200 anos de nascimento de Dostoiévski, uma série de cursos pelo Zoom com valores acessíveis e democráticos sobre a obra de Dostoiévski e com diálogos entre Dostoiévski e uma série de autores. Olhem só, eu já ministrei cursos sobre os romances Crime e Castigo, O Idiota, Os Demônios, Os Irmãos Karamazov, sobre a novela Memórias do Subsolo, sobre os contos Adócio e O Sonho de Homem Ridículo. Além desses cursos de análise das obras de Dostoiévski, eu coloquei Dostoiévski em diálogo, em cursos com Dostoiévski Freud, Dostoiévski e Nietzsche, Dostoiévski Camus, Dostoiévski Kafka, Dostoiévski Machado de Assis, Dostoiévski Bergman, Lars von Trier, Woody Allen e Francis Ford Coppola. E neste momento, nós estamos aqui, hoje é dia 17 de novembro de 2021, nesse momento estão abertas as inscrições para o curso sobre Dostoiévski, Tolstói, Fernando Pessoa e Guimarães Rosa. Você, se tiver interesse em ter acesso às aulas desses cursos que eu já ministrei, ou agora desse curso que eu vou ministrar, basta colocar uma mensagem aqui embaixo desse vídeo, entrar em contato comigo aqui pelo canal do YouTube ou pelas minhas redes sociais, porque nesses cursos eu consigo aprofundar muito
os panoramas, os aspectos mais panorâmicos que eu trago aqui no canal. Até pela questão do tempo de cada vídeo, né? Um vídeo do Vassoler Responde tem pouco mais de 25 minutos. Uma aula minha, uma única aula minha no canal, tem pouco mais, tem 1h30 que está. Agora nos cursos, cada um com 8 horas, eu consigo fazer essas mediações e esses aprofundamentos. Então vocês podem buscar também os meus cursos, se inscrever nos meus cursos para vocês se aprofundarem. Lembrando que os valores são sempre acessíveis e democráticos. Isso colocado, Dostoiévski é um autor para ser lido, mas se você quiser realmente conhecer melhor a natureza humana, Dostoiévski é um autor para ser estudado, um autor para ser colocado em meio a uma tradição que ele próprio fundou. Dostoiévski foi muito influenciado pelo socialismo utópico francês, pelo cristianismo, e aí eu fiz ontem uma resenha de livro com Vassoler sobre a obra Crítica e Profecia, a filosofia da religião em Dostoiévski, do Luiz Felipe Pondé. Luiz Felipe Pondé faz uma tomada de posição colocando Dostoiévski entre a fortuna crítica do cristianismo ortodoxo. Eu, como estudioso de Dostoiévski, na minha obra Dostoiévski e a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo, coloco Dostoiévski em diálogo com uma tradição espiritual que não prescinde da razão, como a tradição de Georg Hegel na Filosofia da História e a tradição de Allan Kardec no livro dos Espíritos. Então vejam as tomadas de posição diferenciais. Então é importante que vocês percebam que Dostoiévski foi influenciado, como eu estava dizendo, pelo socialismo utópico francês, pelo cristianismo, pela tradição do idealismo alemão. Eu estou falando de Immanuel Kant, eu estou falando de Schiller, eu estou falando de Goethe, eu estou falando de Georg Hegel. Essas tradições foram fundamentais, além, claro, da reflexão eslavófila dos teóricos russos sobre a história russa. Essa tradição foi fundamental para forjar a literatura de Dostoiévski. E Dostoiévski influenciou Franz Kafka, João Guimarães Rosa, o existencialismo francês, Albert Camus, Svetlana Alexievich, André Gide, quem no século XX e agora no século XXI não foi e ainda é influenciada por Dostoiévski. De tal maneira, gente, que assim, as pessoas me perguntam se ler cronologicamente a partir da primeira obra, Dostoiévski, seria bom. Eu já fiz um vídeo do Vassoler Responde dizendo que ler Dostoiévski a partir de Recordações da Casa dos Mortos é mais interessante para nós percebermos o grande Dostoiévski. Não é porque o autor fez uma sucessão de obras que elas necessariamente dialogam com a tentativa de estruturação da sua vida anímica. A depender do tema com o qual vocês queiram dialogar e pelo qual tenham interesse, por exemplo, a questão do amor, o romance O Idiota é mais interessante, por exemplo, do que o romance Os Demônios. A questão do niilismo, nos Demônios, em Crime e Castigo e nos Irmãos Karamazov, é totalmente pulsante. Então, gente, essas são algumas balizas para nós superarmos a dificuldade de se ler Dostoiévski e para que nós entendamos o que está em jogo na sua grande literatura, das mais profundas na tradição literária, psicológica, filosófica, para a compreensão da natureza humana. Pessoal, esse foi mais um vídeo do meu canal do YouTube do Vassoler Responde, como superar a dificuldade de se ler Dostoiévski. Se vocês gostaram de mais esse vídeo do Vassoler Responde, deem um like no vídeo, curtam o vídeo, disseminem esse vídeo pelas redes sociais para que nós possamos chegar cada vez mais e mais pessoas. Se você está chegando ao meu canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo e bem-vindo. Eu peço que você se inscreva aqui no canal, toque a sinetinha para poder receber as notificações e deixe aqui embaixo do vídeo o seu comentário para que nós possamos conversar. E mais, aqui embaixo desse vídeo você vai encontrar uma tecla chamada Seja Membro. Se você gosta das atividades aqui do meu canal do YouTube, considere a possibilidade de, ao clicar na tecla Seja Membro, se tornar um membro ou uma membro humanista aqui do meu canal,
para contribuir, segundo sua situação financeira, com este meu projeto de universidade aberta no YouTube. Então é isso, pessoal. Eu sempre deixo o convite para vocês assistirem aos vídeos do Vassoler Responde, que vão ao ar todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite, horário de Brasília, no Brasil. E neste mês de novembro, programação integralmente dedicada a Fyodor Dostoiévski. Então até o próximo vídeo do Vassoler Responde, pessoal, e tchau, tchau!